Fala, rapaziada do Fogonete, mais um vídeo aqui para o nosso canal do YouTube. Hoje nós vamos falar sobre a entrevista concedida por John Textor na saída do julgamento do STJD. Hoje ele foi julgado após falar de corrupção na CBF e reclamar muito da arbitragem naquele jogo fatídico contra o Palmeiras, que o Botafogo vencia por 3-0 e acabou levando a virada por 4-3. Naquele jogo o Adrielson foi expulso e dali desencadeou uma reação do Palmeiras, que acabou levando a melhor e conseguiu a virada. Depois daquele jogo, o John Textor, possuído de raiva com tudo que tinha acontecido, deu entrevistas e falou em corrupção, por mesmo que tenha sido mal interpretado com relação ao inglês. Ele disse que não foi corrupção no sentido de pagar alguém para produzir o resultado, mas corrupção no sentido de que o campeonato havia sido corrompido, né? Estava errado, foi violado, perdeu a naturalidade com as quantidades de resultados duvidosos que aconteceram. Bom, no final das contas, o Textor acabou hoje sendo julgado no STJD. Ele, Adrielson, todo mundo envolvido naquela confusão acabou tendo as penas determinadas hoje. Falando especificamente do Textor, ele foi suspenso por 35 dias pelo STJD, pelas declarações feitas, né, após o jogo contra o Palmeiras. E ali ele acabou atacando duas pessoas, né? Uma, o Edinaldo, presidente da CBF, e outra, o Braulio, árbitro da partida. A defesa do Botafogo, né, fez o que tinha que fazer, e após, em confuso julgamento, o acionista majoritário da SAF do Botafogo, John Textor, foi punido com 35 dias de suspensão e multa de R$25 mil pela 5ª Comissão Disciplinar da STJD nesta sexta, por conta das declarações feitas após a derrota contra o Palmeiras. Textor estava lá presente, acompanhou o julgamento na sede da STJD no centro do Rio, mas não prestou depoimento pessoal, deixou isso a cargo dos advogados. Como o empresário norte-americano já havia sido suspenso preventivamente por 30 dias, quando ele foi suspenso, lá já começou a contar o gancho dele no geral. Então ele acabou pegando esses 35 dias, já cumpriu 28 e tem até agora, até o dia 8 de dezembro. Então, no final das contas, ele vai ficar julgado e proibido de entrar no estádio até o fim do Campeonato Brasileiro, que termina agora no dia 6, né? Mas a partir do ano que vem está tudo liberado. Por exemplo, quando voltar às competições, ele vai ter normal acesso como ele tinha até hoje. Houve um debate extenso e um tanto quanto confuso também para decidir qual seria a pena aplicada. Sobre a ofensa Braulio da Silva Machado, a comissão optou acabando por desclassificar o 243F, ofensa à honra, para o 258, conduta antiética. E aí ele pegou 15 dias. Então, isso. Junta um dia com o outro, né, os 15 dias do Braulio com os outros que aconteceram do Edinaldo, dá esses 28 dias, ele já cumpriu e é isso aí. Então, a questão do Textor fica clara que foi isso aí. Como foi a defesa? Para começar aqui tem uma... Não vou ler como foi a defesa não, mas tem uma parte interessante aqui. A defesa de Textor foi feita pelos advogados Pedro Henrique Moreira e Luciana Lopes. Luciana Lopes. Lembra alguém da Ferdi? Rubens Lopes? Pois é, ele é o pai dela. Rubens Lopes é o pai da Luciana. A Luciana já é uma advogada conhecida no direito esportivo aqui do Rio de Janeiro há muitos anos. Ela já está nesse caminho há muito tempo. Mas não acho que seja coincidência o Botafogo ter escolhido a filha do Rubens Lopes para se relacionar e para fazer a defesa dele nesse cargo. Acho que o Botafogo dá indícios de que está entendendo como o jogo é jogado e vai jogar o jogo da forma que tem que ser jogado. A gente não pediu malandragem? Acho que a gente está vendo um pouco de malandragem nesse sentido. Bom, após o julgamento, o Textor também falou com o pessoal, com a imprensa que estava lá, e aí ele deu uma entrevista bem, assim, pé no chão, foi bem na forma como ele falou. Muita gente estava criticando o Textor por dar entrevista e só culpar a arbitragem, né? Só falando da arbitragem, e a arbitragem tem que ser falada assim, o Textor está certo nisso. Mas a partir do momento que ele fala apenas da arbitragem, parece que ele está passando pano para os jogadores, para os diretores e tudo mais. E aqui o John Textor fala sobre a queda do Botafogo de maneira geral nessa reta do final do Campeonato Brasileiro. E ele diz assim, é doloroso ver os erros que cometemos,
falta de concentração, mas os jogadores são humanos. É óbvio, né? Não adianta rachar o Textor, chegar aqui no microfone e falar bando de pipoqueiro, que não adianta, né? Esse não é um papel de um líder. São ativos do Botafogo, são jogadores que valem dinheiro, são jogadores que mesmo que estejam fora dos planos, você precisa valorizar numa possível negociação e tudo mais, e assim é a vida, né? Não adianta querer achar que a vida é do jeito que quinta série para sempre, né? Ah, ele é ruim, eu vou te falar que ele é... Não é, você tem responsabilidades, você tem que tomar cuidado com as coisas que você fala, e o Textor foi certinho aqui nesse sentido, né? Tomou conta, culpou, reclamou, disse que dói, é lamentável, a critica falando que faltou concentração, mas ao mesmo tempo né, vem devagar, sem parecer algo que não deva se parecer nesse momento. Ele é o líder e tem que agir como líder. Após acompanhar seu julgamento no STJD, John Textor admitiu falhas, além dos erros de arbitragem que tanto tem chamado a atenção. Em entrevista ao GE, que estava lá, meu parceiro Serginho Santana, estava lá no STJD, falou com o Textor, e o dirigente considerou que o momento é doloroso após ver o Alvinegro deixar a liderança. Mesmo com o problema do cartão vermelho, vamos lá, olha aqui ele entra naquela parte que a gente já falou muitas vezes e finalmente a gente vê isso partindo do próprio Textor. Mesmo com o problema do cartão vermelho do Adrielson, né, não deveríamos ter permitido o que aconteceu na sequência. Penso que depois do Flamengo, Atlético Mineiro, o que aconteceu entre nós e Palmeiras, Vasco e Grêmio, nossos jovens são humanos e tiveram dificuldade de lidar com essa adversidade. Exatamente. Os últimos 4 ou 5 jogos, apesar dos acréscimos contra o Bragantino, foram limpos. Nós não reagimos ao desafio. O que ele está querendo dizer aqui é a questão da arbitragem, né? Nos últimos 4 ou 5 jogos, não tem como culpar a arbitragem. A culpa é do Botafogo, que não conseguiu segurar o resultado, não conseguiu agir. Enfim, aquilo que a gente já vem falando aqui há muito tempo, só que agora a gente está vendo partindo do próprio Textor, né? É doloroso. É doloroso ouvir que estamos certos, que o jogo contra o Palmeiras deveria ter terminado de forma diferente. Por que ele está falando isso? Porque os próprios auditores hoje do STJD, que também julgaram e absolveram o Adrielson, criticaram a atuação do VAR na expulsão do Adrielson contra o Palmeiras, né? Os próprios pessoal do STJD mesmo admitiu que o VAR foi mal. Ali era um cartão vermelho e não um cartão... Ali era para ter sido aplicado o cartão amarelo e não um vermelho, como aconteceu. E isso não é mais o botafoguense falando. Isso aqui são os próprios relatores do STJD. E aí, perguntado sobre isso, né? Como é escutar isso do próprio STJD, ele diz que é doloroso, né? Que o jogo do Palmeiras deveria ter terminado de forma diferente. Mas é mais doloroso ver os erros que cometemos. Falta de concentração no final dos jogos. Dureza mental. É difícil, mas eles são humanos. É difícil para nós assistir. É para eles jogar também. Completou. É difícil. É difícil. Mas é algo importante a gente ouvir isso de cima, de quem está na liderança, né? Falam que só passa pano, que não admite erros, que não cobra ninguém. Aqui a gente tem uma declaração de quem entende o que está acontecendo e que vai ter algum tipo de cobrança em algum momento, né? Se já não teve. A questão aqui toda é essa, né? Os erros estão sendo identificados, ninguém é bobo. Tem a questão da arbitragem? Tem. Não podemos deixar isso passar impune? Não, porque está sendo realmente bizarro. Hoje o próprio STJD admite que num jogo decisivo pesaram a mão para o Palmeiras e erraram contra o Botafogo. Um jogo que muda completamente todo o desenvolvimento do campeonato. Então é óbvio que tem que ser falado. Torcedor que acha que não tem que ser falado, gosta de ter a mão passada na bunda. É só isso. Né? O torcedor que está sendo roubado e gosta de ser roubado, então ele gosta de ter a mão passada na bunda mesmo. É isso, não tem outro jeito de falar. Eu não gosto. Eu gosto do justo, do honesto. Se erraram contra o Botafogo, eu vou falar e reclamar que erraram pro Botafogo. Não tô nem aí para a opinião de quem quer que seja. Isso não quer dizer que isso não é admitir que o Botafogo falha em outras frentes.
comete erro em outras frentes. Nunca ficou só na arbitragem. Nunca ninguém disse que o Botafogo vai perder o campeonato desse ano só por causa da arbitragem. É também por causa da arbitragem. É também porque os jogadores amarelaram. É também porque não fizemos boas escolhas depois da saída do Luiz Castro. É também porque a janela do segundo... as contratações da segunda janela foram feitas com jogadores que são apostas e que não ajudaram nessa reta final como a gente esperava que eles ajudariam. Então, é uma soma de todos esses problemas que deu na questão, nessa questão que a gente está vivendo hoje. Como lembrou bem o Fogonete, tem a questão também da questão do episódio do apagão do estádio, que colocaram para o jogo seguinte, adiaram o jogo do Fortaleza, essa força nos bastidores que o Botafogo precisa ter mais, e parece que o Botafogo está começando a mexer os pauzinhos, né? A partir do momento que ele escolhe a filha do Rubens Lopes, a Luciana Lopes, que é uma advogada de direito esportivo conceituada, então, mas ao mesmo tempo você também está fazendo, né? Mostrando que está começando a entender como é que é o jogo e como é que o jogo tem que ser jogado. Bom, o Textor ainda não jogou a toalha pelo título, apesar de o Botafogo estar a 3 pontos e muitos saldos de gols. Faltando 2 rodadas. O que ele fala sobre isso aqui? Bom, Palmeiras tem 2 jogos difíceis. Espero que o Fluminense seja orgulhoso de ser um clube do Rio. Não acho que queira ajudar ninguém com o campeonato. Espero que façam o melhor e batam no Palmeiras, e nossos amigos no Cruzeiro façam o mesmo, né? Torceu o texto que foi sucinto ao ser perguntado se ainda acredita no título. Não é o que eu acredito, é o que os jogadores acreditam. Eu já fui muito claro sobre o que eu acredito e o que aconteceu esse ano. É isso. Acho que não pode mudar a forma de entender a situação, não pode mudar a forma de criticar o que tem que ser criticado, mas também tem que expandir a crítica, que foi o que o Textor fez aqui. Por isso que eu acho que ele foi muito bem nessa. Ele saiu daquilo de, por enquanto o Textor só havia falado da arbitragem, não havia falado dos erros próprios do Botafogo, os erros que o Botafogo cometeu. Hoje ele saiu dessa questão de falar só da arbitragem e também expandiu a crítica para os erros do Botafogo. Legal. Tem mais coisa para expandir ainda, Textor. Erros próprios além dos jogadores. Por enquanto só vivo criticar um pouco dos jogadores. Tem erros próprios, né? Erros que ele cometeu em alguma situação ou outra, porque ele é o líder, é ele que dá a canetada. Se as decisões não deram certo, acaba caindo nele. Erros da diretoria de Botafogo de futebol, que também ajudou a contribuir em algumas decisões e outras coisas. Todo mundo tem uma parcela de culpa nisso. Então, faz parte. Vamos olhar agora para 24. Tem essa reta final muito difícil, mas já vamos começar a projetar 2024. Vamos jogar com dignidade até nessa reta final. Vamos tentar o máximo de vitórias possíveis. Mas por enquanto é isso. E vamos em frente. Não adianta. Ficar olhando para trás não adianta. Para frente. Falando nisso, gostaria de falar daqui também da Betano, a maior e melhor casa de apostas do Brasil. Se você ainda não tem o cadastro, utilize esse cupom aqui do Fogonete. Você já ganha de graça R$20 para fazer um free bet. Uma apostazinha de graça. Além disso, você pode participar também da promoção do primeiro depósito. Qualquer valor de 50, R$500, a Betano dobra essa quantia. Você botou 50, ela bota mais 50. Você botou 100, ela bota mais. Botou 500, ela bota mais 500. Aí vira um bônus na sua conta, meu amigo. E você tem que fazer a aposta com as odds mais altas para transformar esse bônus em saldo. Virou saldo, o dinheiro é seu, você pode fazer o que você quiser. Você pode fazer um saque via Pix, o dinheiro cai na hora na sua conta. Aí você pode pagar o jantar para Cremosa, fazer uma viagem com a família, ou até mesmo seguir fazendo suas peripécias aqui na Betano, que também é bom demais. Betano, tamo junto. Rapaziada, vem devagar, né? Não vai gastar um dinheiro que você não tem. Aposta aquele dinheiro que tá sobrando e aí você tenta a sua sorte. Valeu? Tamo junto, é nóis. Rapaziadinha, quero agradecer a todos pela presença aqui no vídeo. Deixa o like, se inscreve no sininho aí, se inscreve no canal, ativa o sininho para ficar por dentro de tudo que acontece aqui no nosso canal do Fogonete, que ajuda demais a gente, beleza? Tamo juntos, um beijo, amanhã estamos de volta, 2 horas da tarde com mais uma live aqui do Fogonete. Fui! Valeu, tamo junto.